Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira tiragem coletiva para janeiro de 2026. Estamos hoje em 14 de dezembro de 2025. 2025 está chegando ao final, então vamos dar uma olhadinha em quais desafios estão previstos para janeiro de 2026. Nós temos aqui 3 grupos, tá? Esse é o grupo 1, esse é o grupo 2, esse é o grupo 3. E eu vou pedir que, antes de você selecionar o seu grupo, não selecione na impulsividade. Você faça uma pausa, faça uma meditação, olhe bem para os grupos e faça uma oração dentro da sua fé. Pode ser para o seu anjo da guarda, pode ser para os seus ancestrais, seus mentores, seus guias espirituais. Peça a eles que lhe ajude a escolher, né, o grupo que mais vai entrar em ressonância com o que está acontecendo com a sua vida e lhe trazer os melhores conselhos das cartas do tarô para este momento. Eu aconselho também que, ao fazer a oração, você inclua o seu nome completo e sua data de nascimento. Então, quando você for fazer a sua oração, eu sugiro que você inicie da seguinte forma: eu, fulano de tal, nascido em 1º de janeiro de 1970, por exemplo, e aí você inicia a oração fazendo o pedido de que você venha a receber orientações sobre o que te espera para janeiro de 2026, e só então você escolha entre os grupos 1, 2 e 3. Tá certo? Explicando um pouco a estrutura de como será feito a leitura das cartas. Serão somente 3 cartas para cada grupo, e a primeira carta virá como carta principal, a segunda carta virá como um aspecto negativo e a terceira carta virá como um aspecto positivo, que também pode ser visto como uma carta conselho para superar as dificuldades e obstáculos que estão se apresentando no começo deste ano. Então, eu espero que essa leitura venha a falar para o seu coração e lhe ajudar a começar 2026 com o pé direito, e que você consiga ter um ano maravilhoso de 2026. Uma velinha para iluminar o nosso caminho. Em nome daqueles que escolheram o grupo 1, em nome daqueles que escolheram o grupo 1, em nome daqueles que escolheram o grupo 1. Eu peço licença aos mentores, aos protetores e guias daqueles que escolheram o grupo 1. Peço licença para me aproximar com essa tiragem. Peço proteção aos meus mentores e guias, e que juntos nós possamos trabalhar para o seu desenvolvimento, bem como o meu desenvolvimento. Aqui nós estamos sempre trabalhando em conjunto. Eu aprendo muito com vocês também. Então, desafios esperados para janeiro de 2026 para aqueles que escolheram o grupo 1. A carta que abre o seu ano de 2026 é a carta da estrela. Então vamos lá. A carta da estrela, o arcano de número 17. Essa carta, ela fala muito sobre esperanças. O seu ano começa bem, o seu ano começa brilhando, o seu ano, ele começa fazendo de você uma estrela. Você está assumindo aqui a posição central do teu momento de vida. Digamos que você está se tornando o seu próprio protagonista de vida. É necessário observar também que a moça da estrela, ela está despida.
Então, às vezes, o menos é mais. Não no sentido, obviamente, de roupas, mas no sentido espiritual. Então, dispa-se do orgulho, dispa-se das confusões, dispa-se das energias negativas, faça banhos de purificação para ajudar a começar bem o ano de 2026. Né? Lembre-se de que 2026, em janeiro, é um momento propício para você regar os seus projetos. Projetos, às vezes, eles, na maioria das vezes, eles costumam se desenrolar de uma maneira lenta. Então, comece a regar os seus projetos já em janeiro, para quando chegar em dezembro, você chegar, olhar para trás, olhar lá para janeiro e dizer: eu reguei meus sonhos e eu estou colhendo agora o fruto dos projetos que eu reguei lá em janeiro. Você pode fazer banho de alecrim, pode fazer banho de casca de alho pela questão da purificação. Estrela sempre fala de milagre e esperança. Então, isso casa muito bem com o começo de 2026, né, porque quando chega janeiro acontece aquela mágica da virada do ano, onde as esperanças se renovam. Então faça esse ritual de purificação, de deixar coisas mais densas em 2025 e entrar com tudo em 2026, deixando para trás aquilo que não te serve. Outra coisa que a estrela vem te avisar para esse comecinho de 2026, cuidado com as orientações que você busca, tá certo? Porque às vezes você pode olhar para o reflexo e achar que você está vendo o direcionamento. Então, tenha cuidado com as ilusões, né? A questão da água, às vezes, o oásis nada mais é do que uma grande ilusão por água. O fenômeno da refração de luz na água, ela sempre faz com que debaixo d'água as coisas estejam numa posição ligeiramente diferente daquilo que a gente enxerga. Então, muito cuidado com as ilusões de você acabar indo por uma direção, achando que você está indo para a direção certa, quando você, na verdade, deveria estar olhando para outro lugar, buscando um outro caminho, uma outra direção. Tenha sempre em mente que quando você não tem direção, busque uma ajuda, busque uma orientação do alto. Os céus, eles podem trazer respostas maravilhosas quando estão faltando esse senso de direcionamento. Carta negativa, 10 de paus. É interessante essa oposição que nós temos entre água e paus, até porque paus é energia, é fogo. E essa associação aqui significa que você, durante o ano de 2025, você fez muito esforço para pouco resultado. Você trabalhou, carregou um peso enorme, um gasto de energia desnecessário para não ter resultado nenhum ou resultados aquém daquilo que você esperava. Isso não é culpa sua, tá certo? Procura repensar o que você poderia ter feito diferente, se a quantidade de trabalho realizada era de fato necessária, mas é hora de você começar a soltar. É interessante que a gente estava vendo aqui a estrela e nós falamos justamente sobre a questão de soltar, deixar para trás coisas que precisam ficar em 2025, coisas densas, energias densas. Então, solte essas energias densas e permita que 2026 chegue trazendo coisas novas, chegue trazendo novas energias, O banho de purificação, que foi sugerido aqui pela carta da estrela,
ele pode vir ajudar justamente a dissipar essas energias densas que você desnecessariamente tem carregado. E com relação a trabalho, pense no seguinte ditado: trabalhar duro não é necessariamente o mesmo que trabalho ou trabalhar de forma inteligente. Então, trabalhe de forma mais inteligente. O trabalho realizado de forma mais inteligente, ele pode te trazer um progresso mais rápido do que um trabalho menos inteligente e que você, digamos, está fazendo as coisas funcionarem na marra. Então, é hora de soltar essas energias densas que você tem carregado. E no positivo, nós temos os enamorados. Olha que coisa mais linda, né? As escolhas dos enamorados. A gente começou falando sobre direcionamentos, busca de direções, regar projetos e limpezas de energias densas. Isso vai ser um passo muito importante para que os caminhos para 2026 se abram de uma maneira extremamente positiva. E você vai ter um leque de escolhas abertas através dessas suas atitudes de deixar para trás o que não te serve, de se purificar, de buscar os caminhos corretos. Você vai se deparar com muitas escolhas que precisam ser feitas. E isso vai, esses dois comportamentos anunciados pela estrela e o 10 de paus, ele vai fazer com que você atraia para você coisas que vão estar em vibração, em sintonia com essa nova energia que está entrando em 2026, tá certo? Muito cuidado quando você está fazendo as suas escolhas. Lembre sempre que toda escolha envolve interações entre múltiplas pessoas, né? Pelo menos, né, duas pessoas, né? Uma escolha, ela sempre nasce de possibilidades, e possibilidades, elas geralmente envolvem situações, pessoas, grupo de pessoas. Lembre-se sempre de respeitar o próximo nas escolhas que você fizer, porque o outro também tem direito a fazer as escolhas dele. Mas a busca pelo caminho correto, ela vai te ajudar a atrair para você situações em harmonia com a tua verdadeira vontade, com os teus projetos que você tem regados, e você vai conquistar muita coisa em 2026, começando desse princípio, tá certo? Uma tiragem muito bonita para vocês do grupo 1. Então vamos lá. Grupo 2, trouxe aqui o espelho de obsidiana e ele vai nos ajudar nessa tiragem para o segundo grupo. Peço permissão a seus mentores, seus protetores e guias para me aproximar de vocês neste momento, que eu possa trazer uma mensagem assertiva para direcionar você nos caminhos mais corretos para 2026, e peço também aos meus mentores e guias que me ajudem a compreender as mensagens que o oráculo das cartas trazem para você de uma maneira clara. Em nome daqueles que escolheram o grupo 2, em nome daqueles que escolheram o grupo 2, em nome daqueles que escolheram o grupo 2. Uh, 2026, quase um trava-língua. 2026 de vocês que escolheram o grupo 2, ele abre com a energia da Imperatriz. Um outro arcano maior abrindo aí o ano de 2026 para vocês. Imperatriz
ela fala muito sobre a questão de prosperidade, abundância e nutrição. O que me leva a crer que durante o ano de 2025 você plantou muitos projetos, você plantou e agora é chegada a hora de você colher aquilo que você plantou no ano passado, né? No ano de 2025. Fala também sobre um momento de cuidar das suas energias. A imperatriz, simboliza muito a mulher madura, a mulher por excelência. Então ela vai estar trazendo para você, neste começo de 2026, nutrição e cuidado e desenvolvimento. No entanto, tenha cuidado para não cair para a esterilidade, não apenas no sentido físico, mas principalmente no sentido energético, emocional. Como chegou o momento de colheita, pode ser que o momento de plantio tenha sido muito duro e tenha, digamos assim, endurecido o seu interior. E a imperatriz, essa grande figura maternal, ela vem nos pedir para continuarmos espalhando carinho. Essa carta ela tem muito de acolhimento e de prosperidade. O vestido dela está cheio de romance, né? Ela está abençoando o seu final de 2025 e iluminando o seu comecinho de 2026. Né? Ela está aqui num dia claro, num bosque cheio de trigo. Trigo é sinal de riqueza, né? Então, ganhos financeiros ainda em janeiro para iniciar bem 2026. Mas cuidado, porque da mesma maneira como a imperatriz ela traz nutrição, traz prosperidade, abundância e afeto, quando não cultivado, você tende a escassez em todas as áreas da vida. Uma outra coisa que eu venho te alertar com relação à imperatriz, cuide um pouco da sua aparência. Estude um pouquinho sobre elegância, sobre paleta de cores, sobre roupas, moda mesmo, maneiras de como se vestir melhor, de como se portar melhor, de como ser uma pessoa com um comportamento mais sofisticado. A imperatriz ela traz essa característica de sofisticação, né? No negativo, pode estar te alertando para que você pode estar num momento assim até brega, né? E isso pode até ajudar a repelir o desenvolvimento de projetos que foram plantados, né? Então, a aparência, ela é sim importante, nós devemos ter cuidado com a nossa aparência, então procure trazer um toque de conhecimento e de sofisticação para 2026. Como se vestir melhor, perfumes agradáveis, um discurso de oratória, procure conviver com pessoas, procure expandir, fazer o que as pessoas chamam de networking, né? Expanda seus círculos sociais, converse, se aproxime, dialogue, trabalhe essa energia do social. Vamos ver agora o negativo de janeiro. Ás de ouros. É interessante que imperatriz fala de riqueza e Ás de ouros ele também fala, né, de finanças, como o naipe de ouro de uma forma geral. Pode ser que os projetos que estão sendo nutridos atrasem um pouco. E o que pode vir ajudar a destravar esse entrave nos processos de prosperidade é justamente o investimento na tua imagem, no teu comportamento social, no teu networking. Pessoas consideradas agradáveis, elas progridem
na vida de uma maneira muito rápida. Ser agradável é uma habilidade profissional, quer você aceite, quer não. E isso pode, inclusive, vir a ajudar a destravar, né? Ainda bem que nós temos, é um AIS, né? É um grãozinho de terra, é um grãozinho, é uma moeda de 1 centavo. Então, prejuízos pequenos, mas que no futuro vão ser suplantados por um prejuízo grande. Mas precisa trabalhar a questão da imagem. E no positivo, 3 de espadas, né? 3 e 3. 3 de espadas, ele vem falar da questão de escolhas e dos projetos que você plantou, que você nutriu, e que todos os projetos vão trazer bons frutos. Você vai ter que fazer escolhas. E geralmente, escolhas, uma pessoa sai agradada e outra pessoa sai desagradada. Então, você vai precisar escolher suas parcerias, né, de negócios, parcerias de vidas, de quem você quer se cercar em 2026 para que o teu projeto de enriquecimento se concretize. E saiba, esteja ciente que ao fazer escolhas, uma pessoa vai ser agradada, outra pessoa vai sair desagradada. E traga ordem e criatividade para os seus pensamentos. Essas escolhas, elas precisam ser feitas de uma maneira racional. Obviamente, o emocional ele sempre traz uma certa influência nas escolhas que a gente faz. Mas nesse tipo de situação aqui, quanto mais racional for a tua escolha, maiores as chances de o teu projeto de enriquecimento começar a fluir. Né? Não se deixe levar, digamos assim, pelas emoções. Né? Que as chuvas das emoções, né, não se torne neblina densa e te impeça de fazer as escolhas adequadas. Então, quando eu for fazer as escolhas, neste primeiro momento, né, tente não se deixar levar pelas emoções. Pense, reflita, pese os prós, pese os contras e faça as escolhas levando em consideração principalmente o seu racional, para que o teu projeto ele desenrole e você comece 2026 com toda a energia da Imperatriz. Olá, chegamos então aqui ao grupo 3. Vou movimentar um pouquinho aqui a lua. Então vamos lá. Espero que vocês tenham feito as orações. E eu peço permissão aos seus mentores e guias para me aproximar de vocês neste momento. Que a mensagem que eu trago venha ajudar a colocar vocês nos seus caminhos, aproximar vocês de suas verdadeiras vontades e ter um impacto positivo em suas vidas. Que seja uma mensagem que vá te apontar as direções corretas. Peço também aos meus mentores que estejam comigo na leitura para o grupo 3, que eu venha ter a capacidade de fazer leituras assertivas para ajudá-los em vosso caminho. Em nome daqueles que escolheram o grupo 3, em nome daqueles que escolheram o grupo 3, em nome daqueles
que escolheram o grupo 3. – 2026 de vocês, então, ele abre com a energia do 5 de espadas. – 2026 não abre para você de uma maneira fácil. Abre, inclusive, com conflitos. Talvez você esteja num momento até turbulento, até do próprio ponto de vista mental. Você pode estar entrando em discussões que são muitas vezes desnecessárias, que não apenas não vão te levar a lugar nenhum, como podem gerar até, inclusive, o teu próprio desgaste e, inclusive, passar a imagem de que você está errado. E talvez você até esteja errado. Então, reflita também sobre as lutas que você tem escolhido travar. É um momento delicado, mas também um momento de reviravolta, no sentido de que você está num momento de aprendizagem, né? Quando você for entrar em uma troca de ideias, vá bem preparado. Porque se você não for bem preparado, a outra pessoa pode inclusive roubar suas espadas e te deixar completamente desarmado. Então, o 2026 ele começa com esse alerta para o sentido de que talvez você tenha entrado em discussões e argumentos sem o devido preparo para que as suas ideias prevalecessem naquela, digamos assim, troca de ideias. Talvez você precise começar a aprender a organizar melhor os seus pensamentos, organizar melhor os seus argumentos, para você então começar a ver o prevalecimento das suas ideias. Suas ideias, elas não importam se as suas ideias são boas ou ruins, porque na hora de vender uma ideia, a maneira como você vende a ideia, ela acaba sendo muito mais efetiva do que os próprios argumentos em si, né? Então, sabe aquela pessoa que ela tem argumentos tão bons que consegue vender pente para careca? É mais ou menos isso. Então, cuidado com conflitos, cuidado quando for entrar em discussões, evite discussões e que os seus pontos de vista sejam sempre bem embasados, para você não se pegue de surpresa e não ficar, digamos assim, desarmado. Cuidado também com o roubo de ideias. Evite contar as ideias que você tem tido para qualquer pessoa. Compartilhe as ideias apenas para quem é de sua confiança, porque 5 de espadas também traz muito o roubo de ideias, o plágio. Então, cuidado com quem você partilha as suas ideias, os seus projetos e suas opiniões. Se falar é prata, o silêncio é ouro, em algumas situações da vida. Novamente, conflitos. Conflitos no sentido de que nós temos uma ideia se opondo a outra ideia. E quando duas ideias se opõem, ou nasce uma terceira ideia daquela oposição de ideias, né? A teoria da tese, antítese e síntese. E nesse caso, você tem a sua ideia, existem ideias que são opostas às suas ideias, e obviamente uma das ideias vai, digamos assim, ser favorecida ou prevalecer.
E talvez você não esteja tão preparado ainda para essa troca de argumentos. Então, muito cuidado quando você deixa que as emoções influenciem nas suas trocas de ideias, nas suas decisões que você faz. Que as suas ideias elas sejam certeiras e que os seus pensamentos sejam pensamentos rápidos, cortantes e assertivos. Procure se estar sempre bem embasado quando for entrar. Você conhece as ideias que você defende de fato? Você estudou? Né? Às vezes, defender uma opinião, defender uma ideia requer estudo. Você estuda o que você defende? Ou você defende porque você acha legal, por conta do achismo, ou só porque você gosta, só porque apela ao teu emocional? Então, mais uma vez, né, o conceito de ideias opostas, de conflitos, que você deve evitar e que você deve também conhecer bem suas ideias e até mesmo as ideias das outras pessoas, né, as ideias que se opõem às suas ideias. Se você acha que as suas ideias são melhores, por quê? Às vezes você precisa conhecer a ideia do outro para conseguir vender melhor a sua ideia. E no positivo, nós temos a Rainha de Espadas. Rainha de Espadas, essas suas ideias provavelmente elas estão sendo julgadas por uma mulher, por uma figura feminina. E ela está ponderando os argumentos das duas pessoas ou mais pessoas. Ela está ponderando qual ideia é a melhor das ideias, que tem os argumentos mais convincentes, digamos assim, as ideias melhores estruturadas. Embora seja uma figura feminina, né, a Rainha de Espadas, ela tem a energia do feminino, mas ela é um feminino racional. Ela é um feminino que cede espaço, onde as emoções cedem espaço para o racional. Então, procure conversar com o espiritual. Reze um terço, ou uma japamala, ou um ho'oponopono. Isso pode até ajudar a clarear as suas ideias e saber se de fato as suas ideias são as melhores e são as que merecem ser levadas adiante. Tá certo? A Rainha de Espadas, ela vem trazer esse conselho positivo para você. Né? Pondere, conecte-se com o espiritual, pode ser através de diferentes métodos, mas pondere, conecte-se com o espiritual e, estudando as outras propostas, as outras ideias, chegue à conclusão qual ideia é a melhor. E se você quiser de fato defender as suas, vá preparado para não ser desarmado e ficar com cara de tacho, olhando sem saber de onde veio, digamos assim, o golpe. Tá certo? Eu espero que esses conselhos eles venham te ajudar nesse começo de 2026 e fique atento, porque nós estamos aqui para irmos juntos nessa jornada. Se tudo der certo, adiante. Bom, com isso a gente termina a leitura do terceiro grupo. Eu agradeço a confiança depositada. Eu espero que não tenha ficado repetitivo. E eu desejo de coração que as mensagens aqui que foram trazidas
pelos arcanos do tarô venham a te ajudar a construir um 2026 que te aproxime dos teus projetos, que te aproxime da tua verdadeira vontade, que te aproxime da abundância e da prosperidade em todas as áreas da tua vida, intelectual, afetiva, emocional, energético, espiritual e também material, financeira, que nós possamos experimentar a vida em abundância em todas as áreas. Desejo de coração que nós continuemos juntos ao longo de 2026, construindo uma trajetória. E não se esqueça de me seguir nas outras redes e, obviamente, por favor, deixe o seu retorno nos comentários, diga o que você achou e quando for em janeiro de 2026, se você lembrar de voltar aqui para dizer como que as coisas começaram, né, como que 2026 começou, eu vou estar tendo o maior prazer em ler, né, o feedback de vocês. Um beijo enorme, tenham todos um excelente final de 2025 e um 2026 ainda melhor. Um beijo enorme, até a próxima.